Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Falamos ao vivo aqui de Patos de Minas, Minas Gerais, nesse sabadão, dia 26 de abril de 2025, para mais um PaioCast, levando a você o que há de melhor em informação, o que há de melhor em tecnologia do campo para você, que você produtor rural, você da área da pecuária, para que você fique bem informado e fique sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para favorecer a você. Notícias com qualidade, notícias com credibilidade, para que você, homem do campo, seja informado, esteja sempre antenado às grandes mudanças do Brasil, às grandes mudanças do mundo, no mercado financeiro, como é que está, e tudo aquilo para você se inteirar dos assuntos que envolvem o agronegócio brasileiro. Hoje nós não temos a participação do Mário Melo, que está em viagem, mas foi uma semana de muita tranquilidade no mercado, uma semana aí de alta, uma semana onde os produtos agrícolas expressam já uma reação, o boi gordo vai mostrando a sua reação, ou seja, uma semana onde podemos dizer que foi extremamente positiva, uma semana onde o produtor rural respirou mais aliviado, o produtor rural está mais feliz, porque nós vemos aí a valorização do boi gordo, a valorização dos produtos lácteos, ou seja, o leite também aí mostrando toda a sua força, os produtores também empenhados, evidentemente, além da produção, além da genética, produzir realmente um produto de muita qualidade. Então, em uma semana que o mercado esboçou aí uma reação, isso já vem acontecendo aí há cerca de 15, há cerca de 20 dias, e nós estamos vendo aí uma valorização, um poder de troca muito bom na venda do boi gordo em relação à reposição do bezerro. E também os produtos agrícolas, aí, o milho, a soja principalmente dando aí uma reagida, enfim, o mercado de uma forma geral, o mercado do agronegócio, essa mola mestra, esse foguete que move o Brasil aí, mostrando que o agro é forte, que o agro é quem emprega, que o agro é o principal fomentador do PIB brasileiro, e é com esse intuito que o homem do campo trabalha todos os dias, leva para você dioturnamente o alimento para a mesa de todos nós brasileiros. Então, uma semana aí de motivos para comemorar, porque o agro está cada vez mais forte, o agro vem mostrando aí a sua potência, vem mostrando aí a que veio e vem mostrando aí cada vez mais que está no mercado, está firme, está forte, está avante, está para cima. Então, muito obrigado, muito bom dia a você por nos fazer companhia neste sábado, dia 26 de abril, e vamos juntos. E hoje eu recebo aqui um convidado muito especial. Eu vou conversar com o Diego Pacheco Gomes, esse jovem de 41 anos, é agricultor, é associado aqui do nosso Sindicato Rural de Patos de Minas, é natural de Patos, né, Diego? Natural aqui de Patos de Minas, com a trajetória com mais de 15 anos no setor de sementes. É um dos proprietários da Chancap Sementes, empresa referência em Minas Gerais, com atuação nacional na produção de sementes de alta qualidade. Fundada por seu pai, seu Márcio José Gomes, em 2005, a Chancap completa já os seus 20 anos de história agora em 2025 e se destaca pela sua especialização em sementes de soja convencional e não transgênica, além de contar com um portfólio robusto de 9 variedades de sementes de feijão do Grupo Carioca. Recentemente, o Diego tem liderado projetos de inovação na área, com destaque para a produção de sementes de arroz em terras altas. Isso que é muito interessante. Sendo a Chancap uma das pioneiras em Minas Gerais nessa frente. Sua atuação busca unir tradição, tecnologia e principalmente a sustentabilidade no campo. Além do trabalho à frente da empresa, o Diego também é diretor da Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa, vinculada à Embrapa. A Embrapa Soja integra o Grupo Elo, vinculada à Embrapa Arroz e Feijão, reforçando o seu compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O Diego ele é casado com a Maiana Pérez Cunha, é pai da Clarice Pérez Cunha Pacheco Gomes, de 11 anos. É filho do seu Márcio José Gomes e da Luísa Pacheco Gomes.
Diego carrega, eu tenho certeza, com orgulho, os valores da família e o legado agrícola construído aí ao longo de décadas. Diego, muito bom dia, não precisa mais do que essa apresentação, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Paiolcast. Muito bom dia e mais uma vez muito bem-vindo. E vamos falar então de agronegócio. Rubinho, muito obrigado pelo convite aí, a toda a equipe da Paiolcast, pessoal do sindicato, que aí sempre nos auxilia aí, todos os agricultores, pecuaristas, todo mundo aqui da região. Vamos falar um pouco da sua história, como é que começou, você veio do campo, já nasceu com os pés fincados na roça, como a gente fala, e como é que foi essa trajetória até chegar na Chancap? Eu só nasci no hospital, né, mas eu... Basicamente, saí do hospital, já fui para a fazenda aqui, é bem próximo da cidade, mas a vida inteira, até meus 18 anos, morando na fazenda. Depois saí para estudar, fiz um pouco de... Nunca fui muito bom na escola, né? Então a gente, como se diz, estudei um pouquinho de fisioterapia, larguei o curso, depois fui para Inglaterra fazer minha fase rebelde, né? Fui para morar fora do país, trabalhei lá um pouco. Depois, voltando, fiquei um pouco com meu pai, ajudei a auxiliar o início da Chancap aí. Certo. Depois fui fazer uma formação bem inusitada, eu sou chefe de cozinha de formação. Então, tive restaurante, trabalhei em resorts, fiz tudo. Aí depois de um certo tempo, meu pai me chamou e falou, vem pra cá, vamos tocar as coisas da gente. Então, há mais de 15 anos eu já estou lá à frente, principalmente da parte comercial e da parte de produção da semente Chancap lá. Mas tem tudo a ver com o que você fez com produzir semente. Eu deixei de, como se diz, de cozinhar feijão para plantar feijão, né? Mas você está devendo um prato para nós. Não, deixa com nós. Muito bem, a Chancap é uma tradição, pode-se dizer, familiar e, ao mesmo tempo, uma inovação no campo. Isso. Essa ideia de produzir sementes, veio do seu pai? Como é que foi? Como é que isso começou? Isso. Meu pai começou na produção de semente como cooperado do Décio. Certo. Ele plantava junto com o Décio lá. Aí aprendeu como fazia, aí montou a estrutura. Em 2005 a gente abriu o Renazem, né, que é o cadastro do produtor de semente, e a partir disso começou a correr atrás da semente de soja, vendendo semente no Brasil inteiro, no carro dele, ia lá porta a porta, cliente a cliente, porta a porta não, porteira a porteira, cliente a cliente, né? Tem até hoje uns rabos para trás aí no Goiás, umas contas para trás que até hoje ficou, né? Que ele entrou na parte da semente de soja quando deu como se diz, deu a crise da soja em 2005, 2004, que foi uma quebradeira doida, que a soja saiu de 100 para 30, 40 reais. Isso. Aí isso ficou uns rabinhos para trás aí, mas mesmo assim, com esses percalços todos, a gente está aqui firme, só expandindo. Certo. E essa produção, vamos falar primeiro da soja, depois a gente vai diversificando. Claro. Esse portfólio de sementes que você tem hoje. E pelo que eu estava lendo aqui, você produz uma semente hoje não transgênica. Isso. É um nicho de mercado que sempre existiu, né? Que antigamente era tudo convencional, não tinha a soja transgênica, né? Com as resistências a lagarta e glifosato e outras moléculas hoje, né? Que hoje tem mais coisa. Então é um nicho que hoje faz parte de 5% do mercado. Tem algumas empresas que são especializadas somente nisso, em soja convencional, buscando o mercado principalmente europeu, de ração para peixe, para salmão, para aves, para suíno. Então hoje é um mercado que cresce bastante lá fora, mas aqui no Brasil ainda é um produto de nicho. Certo. Mas como é que é a sua produção hoje? Como é que é o escoamento dessa venda sua hoje? Você atinge, você vende, comercializa esse produto para o Brasil todo? Isso. O nosso mercado principal é Minas, que tem uma empresa que compra em Araguari. Goiás, que tem uma empresa que compra em Tumbiara. E também no Mato Grosso. Em Mato Grosso são mais clientes, mais empresas que fazem esse beneficiamento da soja grão em farelo. Geralmente o farelo é SPC, com 60% de proteína. É um processo que
que gera 9 subprodutos, então é bem rentável para as empresas e, contrapartida, o produtor também recebe uma bonificação em relação à soja transgênica. Então, hoje fica em torno, a média normal é de 15% a 20% de bonificação acima do preço da soja transgênica. Certo. Em questão de produção, essa soja ela produz igualitariamente a soja transgênica? Igual. Tem a gente fala que tem um pouquinho mais de trabalho, porque já que não tem as resistências, né? Então, como se diz, a gente tem que andar no limpo. Então, como não tem resistência ao glifosato, então a gente tem que fazer a soja começar e terminar o ciclo no limpo. Então, tem alguns produtos específicos que hoje até o produtor de transgênica está usando, porque vai perdendo as resistências, né? O glifosato perdeu bastante resistência. E também as tecnologias de lagarta também está patinando bastante. Então, hoje, o custo está bem próximo da transgênica e a produtividade é igual. A gente teve bastante área de cliente nossa mesmo, esse ano, mesmo com 40 dias de falta de chuva aí, a gente teve uma produtividade muito boa em algumas áreas. Diego, e essa questão desse tipo de semente, ele tem sido buscado no mercado? Sim, como eu te falei, é um produto bem específico de nicho, então tem algumas empresas que compram todo o volume que tiver de semente para oferecer para os produtores que são fiéis à empresa por ter essa bonificação. Você tem há um tipo de cliente específico que quer essa soja não transgênica, nesse modelo tradicional? Então, os clientes que buscam geralmente estão vinculados a essas empresas, tem um contrato amarrado. Isso. Porque ele recebe uma bonificação a mais. Então, esse ano a gente está entregando soja agora, no momento, tem carreta carregando lá, soja grão, a gente está vendendo a R$150. Certo. Então, como o mercado hoje de transgênica está pagando próximo a 120. Então, hoje a bonificação está muito boa. E toda essa produção é feita aqui no município de Patos de Minas? Toda a produção. A gente tem uma área aqui no município de Presidente Olegário, fica bem na divisa entre Patos e Presidente, mas a maioria das nossas áreas é aqui em Patos. Então, ou seja, toda essa logística, todo esse aparato para você colher, aliás, de plantar, de comercializar, fica tudo aqui em Patos de Minas. Isso, nossa área mais longe. A sua sede é aqui em Patos de Minas. Fica aqui próximo, aqui atrás do Chacras Caiçara, atrás da cooperativa aqui, tá bem do lado. Estou aqui a 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros do podcast aqui. E essa, vamos dizer assim, em um mundo em que nós, vamos por aí, acredito eu, que há 10, 15 anos atrás, começou as sementes transgênicas, de um modo geral, em todas as áreas. Como é que foi? Como é que você despertou, você e seu pai, para criar, para manter essa semente tradicional? Na realidade, a gente, como você falou, a gente deixou continuidade. Meu pai conseguiu fazer os clientes nessa época, no início ali. Já temos um bom relacionamento com as empresas que compram o grão. Então, hoje a soja convencional precisa de rastreabilidade. Certo. Então, a gente compra a semente dos detentores. Hoje, o maior volume é Embrapa de soja. Então, a gente compra da Embrapa. As empresas, até por conta de rastreabilidade, me pede a amostra da semente básica que a gente compra da Embrapa para fazer os testes de transgenia, de tudo, para ter esse tipo de rastreabilidade. Certo. Então a gente planta, o pessoal acompanha também, o pessoal das empresas que compram da gente, e para ter uma segurança maior para o comprador lá europeu, que tem bastante exigência, precisa dessa rastreabilidade. Então eles acompanham toda a cadeia para não ter nenhum tipo de contaminação de transgênica. A quantidade que o pessoal aceita é 0,03% de contaminação de transgênica. O bom mesmo seria 0,0, mas ele ainda tem um gapzinho que aceita, mas é bem pequeno. Certo. E como é que você vê hoje
A gente fala, a realidade é uma só. A gente sempre fala, evidentemente, que o Brasil é um país de dimensões continentais, mas palavras não minhas, mas de um dos homens que fez a evolução nesse Brasil, que foi Juscelino Kubitschek, que isso em 65 ele já falava que o Brasil é o celeiro do mundo. Isso. E é uma grande realidade, que aqui no Brasil tudo que se planta, você colhe, né? Tudo que se planta, dá. E como é que você enxerga hoje, além do seu produto, como é que você vê esse produto que você produz? Vamos falar da soja por enquanto, depois a gente passa para os outros. Como é que você vê essa soja hoje dentro do agronegócio brasileiro? Rubinho, o Brasil é uma realidade, o maior produtor de soja do país, do mundo. Então, ele é o mercado, juntamente com os Estados Unidos, ele é um mercado que vai ditar valores e estoque para o mundo. A gente fica falando, a soja, mas serve para quê? Basicamente, a soja é para alimentação animal hoje. A gente fala, óleo de soja. O óleo de soja surgiu porque se extrai o óleo e sobra o farelo. Então, dependendo, essas empresas que a gente fornece, eles têm mais necessidade no farelo do que no óleo. O óleo vira sendo um subproduto deles, que eles encaixam tanto para alimentação, para fritura, essas coisas, mas o forte mesmo é a alimentação animal, que a gente precisa de comer carne. Então, a soja tem proteína e vira proteína depois, né? Então, cada dia mais crescente a demanda de alimento no mundo, então a soja só tem a crescer. Lógico, respeitando as limitações que cada país, o Brasil tem, essa questão ambiental, que a gente não pode mais desmatar. Tem muita área degradada que é a próxima fronteira que a gente vai ter que atingir. Então, organizar as áreas degradadas para aumentar a quantidade de soja produzida. E, em contrapartida, a tecnologia está vindo muito grande, tanto da convencional, tanto nas transgênicas, para aumentar a produtividade, então ter maior eficiência por hectare, reproduzir mais na mesma área, produzir isso. mais. Então, eu acho que é uma realidade. O Brasil, o agricultor hoje está sendo muito profissional, está entendendo que não é amadorismo mais, a gente tem que fazer custo e produtividade, é uma coisa que tem que andar aliado, baixar o custo e aumentar a produtividade. Sei que está difícil, essa conta tem que fechar. Tem que fechar. Ninguém trabalha porque gosta, trabalha porque tem que receber por conta, né? Então a gente vê tanto nos agricultores, pecuaristas, pessoal de leite, a gente vê que o pessoal está ficando cada dia mais tecnificado, mais moderno para rentabilizar, porque hoje infelizmente a gente tem que fazer mais volume porque a margem está ficando cada dia mais estreita. Isso, você tem que trabalhar, como diz meu amigo Xandoca, com a caneta na mão, porque senão faz com certeza, eu vi o podcast do Xandoca aí, ele falou perfeitamente. Hoje, a pessoa que não tem a conta na mão, ele perde entre os dedos. E o problema da agricultura, tanto da agricultura quanto da pecuária, que quando você perde, o montante é muito, né? Como se diz, a enxadada é grande, né? Então a gente perde bastante. Diego, nos últimos dias a gente viu aí um cenário interessante, continuando falando da soja, a China acelerando aí a compra de soja no mercado brasileiro. Você vê isso com bons olhos? Como é que você está vendo isso de presente e futuro? A China é nosso maior comprador, né? Isso. Aí eu acho que, tipo assim, não vai mudar tanto o que ele vai comprar durante o ano. Talvez ele acelere uma parte do tempo e diminui lá na frente. Mas sempre compras a gente vê em bons olhos. Sei que está essa briga comercial aí com os Estados Unidos, mas infelizmente o Brasil tem um custo de porto muito caro. Então, hoje com essa briga está ficando mais viável a China pegar aqui que é dos Estados Unidos. Mas ela vai sempre pegar aqui, porque a gente é o maior produtor, então a gente ela vai ter que comprar aqui. E o Trump ele tem uma política muito protecionista, claro. Né? Muito. Ele não está errado, não, tem que tomar conta dos deles, né? Dele, né? Então, mas a gente vê, foi interessante ver essa
celeridade, né, da China, que é o nosso maior comprador, né, nosso maior importador. Então, ou seja, a gente vê, como você falou, a gente toda compra que você vê que aquilo que está indo, isso com bons olhos, que tem uma tendência muito favorável de alta aqui no nosso produto, que a soja convencional, a soja hoje, ela não está, tem que trabalhar ela com muito cuidado, porque senão a conta não fecha, né? Sim, com certeza. Hoje o Brasil, o produtor, a trade que está exportando, ela tem um custo muito alto. Então, ninguém, como eu disse, ninguém trabalha só porque gosta, porque quer estar no meio. O custo de produção é muito alto. O custo está cada dia difícil, cada dia maior. O dólar subindo, a gente fala, o dólar subiu, vai subir o preço da soja. Sim, mas sobe o preço do adubo, sobe o preço do químico. Então é uma balança ali que vai ficar meio que equalizada. Exatamente. Se a soja sobe X, mas o insumo ele sobe 20%, 30% a mais, né? Então, sobe igual. Então, como eu disse, a gente tem que ficar mais eficiente. Eficiente cada vez mais. Cada vez mais. Na produção. Muito bem. O Diego, e como você falou, você viajou, foi para a Inglaterra, fez outros cursos que tem muito a ver com a produção de sementes. Como é que foi crescer em uma família de agricultores? E como isso influenciou na sua carreira hoje? E seu pai te chamou, vamos cuidar das nossas coisas aqui. E como é que foi essa mudança? Que, digamos assim, você foi uma mudança radical, né? Você saiu de outras atividades totalmente diferentes para se dedicar única e exclusivamente a essa produção, vamos falar assim, ao setor agrícola, ao setor do agronegócio. Isso. Para a gente falar o que influencia na vida da gente, o nosso antepassado, a gente tem que começar do antes, né? Quem que fez? O Pacheco meu que vem do Lô Pacheco. Sou Lô Pacheco, que hoje a fazenda que a gente reside, meu pai reside, meu pai e minha mãe residem, que é o BS nossa encontra, era a antiga sede do Solô Pacheco. Solô Pacheco foi melhorista de gado, ele é irmão do seu Eurípides Pacheco, pai vaca, que fundou a Festa do Milho. Então a gente está bem dentro da agricultura e da pecuária a vida inteira. E o meu avô, o pai do meu pai, o seu Zé Gomes Ferreira, foi quem redigiu a ata de criação da Colpatos, juntamente com o irmão dele, o Tiadélio. Foi um dos primeiros cooperados da Agroceres, despendoando milho na mão. Então, isso está na veia da gente mesmo. Então, eu desde cedo nasci dentro do curral, como se diz, eu era o que ia buscar o gado, que ia buscar os cavalos, eu e meu irmão dividia essa função lá. Eu lembro direitinho, nosso final de semana era limpar as ordenhadeiras do meu pai. Meu pai também um visionário, foi um dos primeiros a fazer inseminação artificial em patos. Foi a primeira ordenha mecânica de patos, foi a dele. Olha. Hoje a estrutura da ordenha, como a gente não mexe mais com leite, é o nosso escritório. Hoje a gente fez uma adaptação lá e hoje onde que era a ordenha é o nosso escritório da sementeira. Então a gente está a vida inteira lá dentro. Como eu falei, eu vivi 18 anos dentro da fazenda, sem sair nenhum dia. Então a gente deve tudo ao nosso antepassado, nossos avós, nossos pais. Então, foi simples essa mudança. Ou seja, na verdade, são as raízes, né? Isso vem lá de trás. Isso. E qual o papel da sua família na Chancap e como você enxerga tendo a responsabilidade, na verdade, de continuar essa tradição? Hoje eu e meu irmão, o Hugo, a gente abraçou a causa, a gente está lá hoje, como a gente brinca, né? O meu irmão faz administrativo, eu faço o comercial, que é bem distinta essas funções. Isso. E a parte operacional a gente divide muitas coisas. Aí a gente fica falando que o meu pai é o Quisporei, que fica ali todo dia cutucando para os negócios dar certo e irem para frente, né? Mas seu pai participa de todas as decisões? Ele mora lá, né? Então ele tá lá todos os dias, toda hora.
Ele tem a parte do gado dele que ele toma conta, então, e tem outras funções que ele faz lá, ajuda a gente bastante sempre. Então a gente torce e está correndo atrás para ter evolução sempre, né? Isso. E como é que é? Porque a gente sabe que hoje, nessa sua na função, tanto na parte comercial quanto administrativa, o tempo hoje é uma luta constante contra o tempo. Isso. E é possível equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Quem cobra mais é a filha da gente, né? Que aí eu viajo muito fazendo essas vendas, acompanhando cliente, eventos. Então, a minha filha aí que está demonstrada aí agora, a Clarice, ela cobra mais. Não, papai, já vai viajar de novo. Mas a gente tenta não levar os problemas da fazenda para dentro de casa, para a gente conviver. Eu levo a Clarice toda terça e quinta tá lá na fazenda. Meu irmão leva os filhos dele no sábado. Então a gente tenta envolver as crianças sempre na parte da fazenda lá, porque ela vai herdar isso, já está herdando, utilizando isso. A esposa cobra tudo, mas ela também entende, é parceira, então a gente tá sempre junto lá. A gente tenta não levar os problemas, porque a gente tenta ter uma convivência boa dentro de casa, com a família, com tudo. Mas a Maiana é minha parceirona, sempre tá lá, sempre me entende, meu lado, minhas viagens, meu tempo com a fazenda, né? É até engraçado, ontem mesmo eu estava visitando as áreas, ela me ligou, eu vou fazer um exame aqui, queria que você me acompanhasse. Falei, se você esperar uma hora eu chego, eu tô na roça, não tem jeito. Então é um pouquinho difícil, mas a família entende. Certo. Bom, você falou para nós que quando você estava em outras atividades, que o seu pai te chamou, o seu Márcio te chamou para vir cuidar, ajudá-lo, né, nas atividades da fazenda. E nessa vida, qual foi o conselho mais importante que o seu pai te deu? Meu pai sempre ensinou, eu falo isso para ele, todo mundo tem defeitos, né? Tanto eu, tanto todo mundo, mas uma coisa que meu pai me ensinou desde cedo é trabalhar muito. Trabalhando bastante, o resultado vem. Então, ele sempre pôs a gente para trabalhar. Nossas férias era trabalhando, era, como eu disse, meu sábado era limpando a ordenhadeira, limpando as máquinas da ordenhadeira, era buscando gado, era trabalhando no plantio. Eu era, como se diz, o badeco, que enchia a plantadeira de adubo. No início lá, carregava caminhão, sacaria da semente nos caminhões, sempre fiz isso e ele sempre deu esse incentivo e mostrou o caminho sobre isso. Então, o trabalho glorifica o homem, né? Então, ele sempre pôs isso como meta pra gente. Certo. Então, ou seja, ele está sempre imbuído também nos negócios da fazenda, claro. Vem de uma tradição, e por falarmos nisso, hoje a gente vê muitos empresários do agronegócio com uma grande preocupação, que é a sucessão. Certo. Porque às vezes ele chega até ali naquele ponto, ele trabalhou, ele lutou, ele conquistou um espaço. Mas aí o filho, um quer ser médico, o outro quer ser advogado, o outro quer ser engenheiro, enfim, tantas outras profissões que existem, e às vezes não tem ninguém que quer essa sucessão, claro. Que quer continuar aquilo que o pai, que a mãe fez, né? Aquele patrimônio que foi construído, aquele nome que foi construído, né? Como vocês têm a Chancap. E como é que você vê hoje essa sucessão? Então, eu e meu irmão, a gente é apaixonado com a fazenda, com as fazendas, com a sementeira. A gente está todo dia lá trabalhando. Então, essa parte de sucessão em relação ao meu pai está tranquila. A gente já passou para dentro já. Ele já deu boa parte das rédeas para a gente tomar. E a gente fica todo dia levando as crianças, né? Esse é meu irmão, Hugo.
meu braço direito, meu braço esquerdo, a gente tá junto aí, isso é a família toda aí, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, minha filha, minha cunhada, minha esposa não pôde estar esse dia aí com a gente, no dia de campo. Então a gente leva os meninos toda vez, põe em função para eles fazerem na fazenda, pra gente instigar eles a estar junto e estar trabalhando. Eu falo muito para minha menina, falei, filha, você pode até não gostar, mas você tem que aprender as coisas da fazenda, que o dia que o papai faltar, você vai ter que tomar conta. Aí ela falou assim, o Arthur, que é meu sobrinho, que é da idade dele, o Arthur toma conta. Eu falei, não pode ser assim, você tem que ter sua função ali na fazenda, quando o papai, quando o padrinho, quando o vovô faltar. Certo. E mesmo você e seu irmão assumindo, de vez em quando leva um puxão de orelha do pai? Sempre. Como eu disse, a espora tá afiada ali todo dia. Então de vez em quando ainda tem a espora ainda come um pouquinho ainda? De vez em sempre. Mas é critério, né? Não, ele mesmo fala, carro apertado é que canta. Então, talvez a gente está... Eu falo muito, e é o que o meu pai faz, a gente, o de fora, o que não está dependendo, não está tão focado no que está fazendo, ele vê uma possibilidade ou um jeito de fazer melhor, né? Então, meu pai vê muito isso, ele tá lá de fora vendo as coisas, vendo na fazenda, aconteceu isso, acho que deve ser diferente. E a gente também fala para os nossos gerentes, nossos encarregados, a gente vai na fazenda e a gente tem uma visão diferente do que está acontecendo. Então a parte operacional está rodando e você fica com algumas ideias. Acho que fazer assim é melhor, acho que fazer dessa outra forma é melhor. E meu pai faz muito isso. Certo. Me diga uma coisa, como é que você enxerga hoje a posição da Chancap na produção de sementes no agronegócio brasileiro? Tá. Como a gente lida muito com nicho de mercado, principalmente, né, a soja, hoje a gente, se eu não me engano, é a gente mais outra empresa que é 100%, é uma sementeira 100% soja convencional. Então hoje a gente atua muito bem no mercado de soja convencional, a gente é uma referência, então a gente gostaria de ter até mais áreas para produzir. Infelizmente, por ter essa dificuldade, rastreabilidade, a gente faz tudo dentro de casa, a gente não tem cooperado ainda, né? A gente tem que moldar um cooperado para fazer essa multiplicação para a gente, junto com a gente. Mas como as empresas exigem essa rastreabilidade, a gente está fazendo tudo internamente. Então a parte de plantio, beneficiamento e venda é tudo interno, a gente não tem uma pessoa, um produtor, uma equipe para ajudar a gente a não ser a gente. E vocês estão todos imbuídos desde do plantio, a colheita, a comercialização, tudo feito em família? Tudo feito em família, isso. A gente, como se diz, o meu irmão adora máquina, então ele sempre está montado na plantadeira, montado na colheitadeira. Eu, como se diz, eu gosto um pouco menos de máquina, mas eu estou sempre lá em cima. Então a parte de definição de área, qual cultivar, o que vai plantar, quando vai plantar, a maioria das decisões é minha, junto com a parte agrônoma, né, com o pessoal, com a equipe técnica. O Hugo fica mais na parte de custo, então ele está ali todo dia tentando tirar o que não tem jeito de tirar para melhorar a eficiência da fazenda, e a gente tá junto ali todo dia. Então tem dia que um vai para um lado, outro vai para o outro, tem dia que os dois vão junto, os três, meu pai também vai muito com a gente, então a gente tenta tá sempre junto, e é uma coisa que meu pai até ensinou e mostra para a gente sempre, que a gente tem que estar junto com os colaboradores. Então, é um prazer todo dia estar lá na empresa, cumprimentando todo mundo, perguntando como é que tá a vida, a família. Então, a gente tem esse costume e a gente está sempre a par do que o nosso colaborador está precisando, o que a gente pode melhorar. É extremamente importante. Eu acho que é uma família, né? A gente convive mais com eles com que é a nossa família, então a gente tem que estar bem, sabendo qual que é as dificuldades que ele tem, o que a gente pode ajudar. Então a gente está sempre junto. Diego, é interessante quando a gente fala
você fala na questão da produção de sementes, e a gente fala muito na Embrapa, mas muita gente não sabe o trabalho da Embrapa, que é um trabalho extremamente importante. E vocês têm uma parceria muito grande com a Embrapa hoje. Isso, só para ilustrar, hoje a Embrapa Soja, situada em Londrina, ela tem o maior banco germoplasma de soja tropical do mundo. Ela é maior que os Estados Unidos, maior que a China, que é onde que surgiu a soja. Então a Embrapa hoje, lá em Londrina, quem quiser conhecer, as portas estão abertas, a empresa é de vocês, né? Como se diz, é uma empresa nacional e tem toda a disponibilidade de quem quiser ir lá conhecer. Precisar de alguma coisa, fica meus contatos aí. Como eu sou da fundação, a fundação é uma empresa que está dentro da Embrapa, apoiando a Embrapa, nem tanto com dinheiro, mas mais com suporte. Então a gente tem aproximadamente umas 30 pessoas dentro da Embrapa Soja para agilizar a multiplicação, a fazer novas cultivares. Então tem gente lá com enxada, arrancando soja com a mão, colhendo. Então é essa a função da fundação. Eu estou lá como diretor, já 3 mandatos como diretor, e a Embrapa é um órgão sensacional. A gente, como é um órgão governamental, ainda tem algumas limitações. Por isso que a Fundação Meridional lá na Embrapa Soja ajuda bastante na divulgação. Tem pessoas levando soja para o Brasil inteiro para fazer difusão, para fazer VCU, ensaio de avanço de cultivares. Então é uma coisa que falta, que as outras empresas, as multinacionais, têm muito braço. A Embrapa não tem isso, mas tem toda a capacidade científica, genética para fazer muita coisa. Só que infelizmente, por ser uma empresa pública, demanda de licitações, então fica um pouquinho mais moroso, mas a Embrapa é um órgão... É um parceiro hoje, pode-se dizer, indispensável. Indispensável, né? Principalmente para a soja convencional, um parceiro indispensável. E para o feijão e para o arroz, nem se fala, aí que eles são fortíssimos. Certo. Me diga uma coisa, a questão da soja, no sentido da soja convencional, ela pode ser utilizada no sistema convencional, cerqueiro e irrigada, pode ser utilizada das duas formas? Pode. A questão do irrigado, né, dos pivôs centrais de irrigação, só faz potencializar. Isso. Então, ou seja, é um ambiente controlado. Você controla a umidade ligando o pivô. Isso. Então, tudo que você pôr no pivô, teoricamente, vai produzir mais. Isso. Certo? Então, vai ajudar... Mais do que a cultura de verão. Mais que a cultura de verão. Porque, infelizmente, São Pedro, Deus, ele é nosso patrão maior e tem hora que ele dá uma piscadinha. Esse fevereiro mesmo, fevereiro e março, foram 40 dias sem chuva. Então, atrapalhou bastante. Quem tinha a possibilidade do irrigado sofreu bem menos, né? Vamos dizer assim. Vamos mudar um pouco, continuar no assunto, mas vamos mudar agora, porque eu achei muito interessante a sua produção de semente de feijão e arroz. Isso. Que na nossa região mesmo, a produção de arroz é pequena hoje em relação a outros produtos. E como é que veio essa ideia de vou produzir uma semente de arroz para terras altas? Isso. Antigamente a gente falava que o pessoal, os antigos, falavam que amansava a terra era com arroz, né? Isso. Então eles pegavam um cultivar nem tanto adaptada para a região e plantava aqui, colhia muito pouco, mas só que deixava muita matéria orgânica na terra. O arroz ele é mais adaptado ao alumínio, né, que é o problema do cerrado, né, que o calcário e o gesso vêm para resolver. Mas depois disso, a produção ficou muito focada no inundado. Seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná e também hoje, algum tempo atrás, Tocantins, uma parte lá em cima, mais para cima, que é a parte inundada. Mato Grosso do Sul também tem. Roraima também, né? Roraima também.
Eu tive em Roraima uma vez, fui fazer alguns leilões, eu tinha um espaço de tempo entre um e outro, aí eu fui conhecer algumas lavouras, achei muito interessante. São lavouras, por isso que a gente denominou de terras altas, porque o arroz de inundação, geralmente ele está bem próximo à altitude do nível do mar. Até ontem eu estava com um parceiro nosso, ele falou que foi no Amazonas, falou que lá tem 90 metros de altitude, em relação que aqui Patos, né, o município fica em torno de 800. Isso. Então, a gente não tinha variedades adaptadas para essa região. Essa região nossa aqui. Região mais alta, né, acima de 200, 300, 400 metros, que é a região aqui do Triângulo Mineiro inteiro. Então, a Embrapa desenvolveu essas cultivares, né? Então, ela trouxe a priori para o sequeiro, para fazer o arroz das águas, essas coisas, e tentou ficar mais eficiente, pois não pegou. E casou como uma luva, entrou como uma luva na região. Então, hoje o BRS A502 é um material muito plantado aqui, veio para a região, se adaptou extremamente bem, tem a melhor qualidade de grão do mercado, que o diferencial dele em relação até o arroz do sul, na qualidade de grão, que o arroz do sul, ele tem muita porcentagem de grão quebrado. Certo. Então, pensa comigo, as indústrias aqui da região, aqui do Sudeste, vai no Rio Grande do Sul, compra o arroz e traz o arroz com quase 50% de quebrado. Diz que a porcentagem boa de grão inteiro que vem do Sul é próxima a 58%. O BRSA 502, ele já tem uma porcentagem de grão inteiros acima de 67%, chegando a 70%, 72% de grão inteiro. Né? Muito. Aí agora você pensa, uma indústria igual que tem aqui na região, Vasconcelos, Cocal, que está aqui mais próximo, vai lá no Rio Grande do Sul e traz um arroz 2.000 quilômetros de distância, para chegar aqui e ter quase 40%, mais de 40% do grão quebrado. Aí agora conseguiu aqui na região, com essa cultivar do 502, produzir bem mais próximo, com maior qualidade. Então, para hoje, as indústrias até preferem mais o 502 do que as outros cultivares, por estar próximo também. E essa semente, aqui na nossa Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, ela pode ser cultivada aqui? Sim, ela veio especificamente para isso. Específica para o Cerrado. Mineiro, goiano, Mato Grossense, onde que tiver. Interessante. E isso aí já foi uma parceria da Embrapa ou da Chancap que produziu essa semente? Tem outros parceiros, outros sementeiros também. Em Minas nós somos o primeiro. Certo. Então, que eu me lembro, não tem outra empresa que produz a semente de arroz aqui em Minas. Então, nós somos os primeiros. Então, a Embrapa dá todo o suporte. Eu estava mesmo em Guaíra, sexta-feira passada, num dia de campo de arroz, juntamente com a equipe da Embrapa. Então, ela dá todo o suporte, que é uma cultura nova, a gente tem que... não é nem que adaptar, a gente tem que aprender qual a melhor forma de lidar com a cultura. É uma cultura simples, barata de custo, só que demanda um pouquinho de zelo, de cuidado. Certo, alguns cuidados especiais, vamos dizer Isso. Assim. Minas hoje tem uma boa produção de arroz, Diego? Tá numa crescente. Certo. Tá aumentando bastante. Qual a região mais... Paracatu, Unaí, a região irrigada está crescendo bastante. Então, certo. Patos, Paracatu, Unaí, João Pinheiro, tá uma crescente muito grande. Porque o arroz, a gente até brinca que ele é 100, 100, 100. Ele é a produção de 100 sacos, com um ciclo de 100 dias e com a rentabilidade, com o preço de R$100 o saco. Então, esses 100 dias de ciclo viabiliza a terceira safra nos pivôs. Então, vamos dar um exemplo, fazer uma casadinha boba. O cara entra com a soja ali em setembro no pivô, que geralmente no início da janela, né, que seria início de outubro. Entra ali em outubro, vai colher a soja precoce em dezembro, janeiro,
planta o arroz em dezembro, janeiro, tira em maio e planta o feijão de maio para frente. Então ele consegue fazer o ciclo de 3 safras no pivô, principalmente, que é um custo alto e tudo, mas tem que viabilizar o máximo de culturas dentro desse espaço de 365 dias. Certo, ou seja, ele consegue fazer 3 culturas. Consegue fazer 3 culturas e rentabilizando. Isso. Hoje o arroz, a gente está fechando custos, tanto nós, tanto de parceiros, tanto de clientes, que está junto aí, fica em torno, no irrigado, em torno de 5 mil, contando irrigação, químicos e pelo menos uma parte da despesa de maquinário, alguma coisa assim. Certo. E como eu falei que o preço médio é em torno de R$100 e a produção em torno de 100, então um custo de 5 mil e uma rentabilidade de 10, então sobra 5 mil, é excepcional. É uma cultura que vem viabilizar, que vai dar fôlego para o produtor, porque está rentabilizando bem. Muito, muito rentável, né? E o cara fazendo o dever de casa, produzindo acima de 100, como a gente tem relatos, um amigo, parceiro e cliente que a gente gosta muito aqui da região, o Vigílio, ele produziu super bem, Vigílio Queiroz, ele produziu super bem, produziu acima de 100 sacos, teve uma área de 110, outra de 130, uma semente nossa aí, produziu muito bem. Então, o produtor fazendo o dever de casa e produzindo mais, aí ele vai rentabilizar melhor. A Chancap está preparada para essa demanda de fornecer essa semente? A gente está aumentando cada ano mais o volume de produção de semente. Então, o ano passado a gente fez, que era o nosso primeiro ano, a gente fez 130 hectares, esse ano a gente já está indo para 250, já está tudo plantado. Então a gente está, lógico, ganhando escala para a produção. Certo. Na questão do arroz, como você falou, é uma cultura que para nós aqui, ela é, vamos dizer assim, ela é antiga, mas ao mesmo tempo ela no modelo tradicional, convencional, né? Eu já capinei arroz, não tem nada pior aí, não. Eu tô falando. Literalmente, às vezes você capinava no arroz. Então é uma cultura antiga, vamos dizer assim, mas hoje ela está totalmente tecnificada, igual você falou. Você chegar numa produção aí de 110, 130 sacos por hectare é algo assim maravilhoso, né? Claro. Porque a alta produção e também a questão aí de rentabilidade. Então a Chancap, ela vende essa semente, ela dá assessoria também no plantio. Como se diz, acho que cada realidade do produtor, o cara tem que estar lá dentro. Então, infelizmente, a gente não tem braços para estar em todos os clientes. A gente auxilia em algumas partes, lógico, de recomendação de plantio, quanto semente vai pôr, alguma troca de experiências de tratamento de semente, de manejo de herbicida, de fungicida, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue, mas eu sei que muitos clientes para pouco braço nosso. A gente está aumentando nossa porque você está aumentando a sua gama de produção. Isso. Então, consequentemente, você vai aumentar muito a sua. Mas a gente fala para todos, independente se é soja, feijão, se é arroz, é quem está lá na lavoura que tem que falar qual que é o problema. Que é muito, vamos dizer, um amigão nosso da Embrapa lá, o Pedro Sarmento, que é o da Embrapa Arroz e Feijão, ele fala que não existe agrônomo espírita, que ele tá lá só de corpo presente, um exemplo, né? Vai ver foto para ver o que tá dando, não. O agrônomo, o técnico agrícola, o responsável lá, tem que estar lá todo dia vendo o que tem na lavoura da pessoa, qual praga, qual erva, qual o fungo, qual estágio que está lá para aplicar uma ureia, aplicar uma cobertura. Então a gente sempre direciona. O cliente nosso fala assim, cultura nova, vocês ajudam a gente? Eu falei, a gente ajuda o máximo que a gente consegue. Mas eu já falo para o cliente, falo assim, procura um consultor, procura uma revenda que possa te dar suporte mais próximo. Porque talvez igual hoje eu recebi uma mensagem de um pessoal do Piauí que vai plantar o ano que vem, que já estava procurando semente.
não tem como eu dar assistência pro cara, só para me ir para lá eu gasto 2 dias, então não tem jeito. Então a gente fala, não, procura uma pessoa próxima a você para te ajudar, mas a gente tenta auxiliar, mas o foco nosso, igual que eu falo pro pessoal do comercial, a gente tá vendendo semente, agrônomo, o cara tem que tá com o dele pelo menos próximo, que a gente não dá conta de todo o braço. Isso, ele pode ter um agrônomo e vocês passarem todas essas orientações, isso, né? Claro. Que com certeza ele absorve isso e qualquer dúvida vocês estão também. Isso, a agricultura hoje é uma troca de ideias, de experiência, então o que funciona para um talvez não funciona para outro. Exatamente. Mas boa parte das práticas funcionam para todos. Mas eu falo que assim, da porteira para dentro, cada propriedade tem as suas especificidades, né? O solo é diferente, tem um tipo de planta daninha que dá mais numa fazenda do que na outra. Então, a gente tem que entender, o produtor tem que entender que a fazenda dele, o mundo dele é diferente do vizinho. Isso. Certo. Agora vamos mudar e vamos falar de feijão, né, que já é uma cultura que na nossa região já está bem difundida e é um dos cultivares que eu acho que o Brasil praticamente ponta a ponta produz. E vocês também desenvolveram novas variedades de sementes para essa cultura. Isso. Só voltando um pouquinho no arroz, Rubim, além da BRS A502, hoje tem um material novo que são BRS A504, que ele tem uma tecnologia de resistência, como que tem a soja, o glifosato, tem uma resistência a um grupo de herbicidas que vai facilitar, que é o nome comercial é Kifix, que aí ajuda no controle de plantas daninhas. Então, a Embrapa está evoluindo, tendo novas tecnologias também para a cultura do arroz. Então, é uma evolução sempre. A Embrapa, como você mesmo diz, ela é uma instituição, em termos científicos e tecnológicos, está sempre à frente. Na verdade, assim, eu vejo a Embrapa como é um órgão governamental, mas ela precisava ainda de mais recursos, né? Sim. Porque ela é um parceiro indispensável, né? Um parceiro eu não digo ela é um parceiro do agronegócio, que ela é indispensável, porque ela desenvolve a tecnologia, o tempo dela é rápido, né? O tempo de início, já tem que parabenizar toda a equipe Embrapa, desde daqueles que desenvolvem, desde aqueles que trabalham em prol sempre de melhorias, né? Claro. É igual nessa questão dessa semente, então, ou seja, ela é mais resistente. Ela tem uma resistência a um determinado princípio ativo de herbicida, midolozinonas, esses nomes difíceis, né? Para quem não é agrônomo, é um pouquinho mais difícil, mas o nome comercial do produto é Kifix, e ajuda no controle de plantas daninhas, principalmente de capinhos, então, que é braquiara, capim colchão, pé de galinha, então é o que hoje está sendo os gargalos, as dificuldades do produtor. Certo. Mas assim, então hoje, vamos só para a gente frisar bem, então a Patos de Minas, Paracatu, Naí, hoje já podemos considerar médios produtores de arroz. Sim. E um arroz com qualidade. Um arroz com qualidade. A gente fala que tem alguns polos no país de beneficiamento de arroz. Goiânia, que está muito próximo aqui, é um polo muito forte. Araguari e Uberlândia, por ter duas empresas grandes, são muito fortes. Então, as empresas estão fomentando esse mercado também para ficar mais próximo dos produtores. E com essa facilidade que a região aqui, Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro tem com a irrigação, que são Paracatu e o Naí. Paracatu já foi, né? Hoje não é mais, mas é o segundo maior município com irrigação no país, com pivôs de irrigação, mas o conjunto ali, Paracatu, Naí, Cristalina, que estão próximos ali, é o maior polo de irrigação do país. Eu fui ali, eu fiquei impressionado. O Vale do Ribeira, né, que eles chamam lá? Não, Vale do Ribeira é em São Paulo, se eu não estou enganado.
Eu esqueci o nome lá, mas eu fiquei impressionado. Entre Ribeiros, não? Ou algo assim, eu sei. Entre Ribeiros tem um projeto, é um dos primeiros projetos Isso. Se eu não me engano, eu posso estar falando mentira, mas o Entre Ribeiros é um dos primeiros projetos como se diz? De doação de terras do governo para essa questão. É reforma agrária. Isso. Então, um dos maiores projetos de reforma agrária do país, que não tem nada a ver com o MST, graças a Deus. Projeto de reforma agrária para produtores. Eu não sei, na época que eu estive lá, eu não sei quantos pivôs que era algo assim impressionante. O projeto do Entre Ribeiros lá é bem legal, cheio de canais, que leva água para cada, eles chamam lá de lotes, cada lote. Então, cada lote tem o dia certo de irrigar, tudo direitinho. Uma associação muito bem feita. Então, é um projeto bem legal mesmo. Que funciona, né? Que funciona. Mas graças aos produtores, que cada um tá ali. Eu acho que eles têm um condomínio, alguma coisa desse tipo aí, para manter a estrutura da irrigação, da captação lá. Então... E outra coisa, produzido com sustentabilidade, né? Sim, que é muito importante. Sim, claro. Hoje o mercado exige você ser sustentável, você dar destinação para os seus produtos, dar bem-estar para os seus funcionários, seus colaboradores. E eu acho que ninguém quer mais igual que era antigamente, né? O cara trabalha para um prato de comida, ou trabalha para ganhar uma casa, um trem. Hoje não tem isso mais, né? Hoje todo mundo quer trabalhar bem, ganhar bem. Ter uma vida digna, uma vida digna. É lógico que tem mais exigências do que facilidades para o produtor agrícola. A gente fica falando que hoje, muitas das vezes, o trabalhador, ele quer muito e doa pouco. E a gente tem que fazer essa balança diminuir, essa briga de patrão e funcionário. A gente entende que não é benéfica para ninguém. A gente está ali para proporcionar um emprego digno, bem rentável, bem remunerado. E a gente precisa do trabalhador, do colaborador aí, a gente sabe da necessidade. Tanto é que nós lá da Xancap tratamos todo mundo como de dentro de casa. A gente fala a refeição dos funcionários lá, a gente faz na mesma cozinha que eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, nossos convidados almoçam. Então é tudo junto. Então o que vai ser servido para os funcionários é servido primeiro para eles, para depois a gente almoçar ou jantar, o que precisar lá. Então, seja, há uma convivência muito boa. Não, é igual. Tudo que é servido para eles é servido para nós. Não tem essa dificuldade, não tem essa diferença. E hoje a gente está tendo a gente vê, conversa com o pessoal das fazendas, o pessoal está tendo muita dificuldade com mão de obra, né, Diego? Hoje o pessoal quer ficar em casa, né? Quer ficar em casa, na cidade, acha que é mais cômodo, essas coisas. Foi uma evolução, né? Tipo, o cara que tá na fazenda quer ir para a cidade. Só que hoje a gente precisa dessa mão de obra na fazenda. Então a gente tem essa necessidade. É lógico que a gente está tecnificando o máximo possível para diminuir a quantidade de pessoas, mas a gente precisa. Então, hoje é interessante, você precisa de colaborador e qualificado, né? Sim. Porque a gente fala assim, uma colheitadeira, que é uma máquina cara, custa 2 até 3 milhões. Então você precisa de uma pessoa tecnificada para tocar esse implemento. E a gente procura dar cursos, faz tudo para ajudar a pessoa para se tecnificar, dar oportunidade para quem está lá embaixo. Você quer estudar, quer entender, quer fazer o curso da máquina? Estamos aí disponíveis, vamos achar um curso, vamos organizar aqui, porque a gente sabe que se a gente não treinar de dentro de casa, a gente vai ficar sem. E hoje, na questão quando a gente fala de maquinários,
tem que ter uma qualificação, né? E uma sim. boa qualificação. Sim. Porque senão você dá conta, senão a gente não dá conta nem de ligar aquele bicho. Né? É desse jeito. E vai ficando muito tecnificado, justamente para ajudar, para ajudar na operação, para ser mais eficiente, porque hoje a gente tem uma janela de plantio e de colheita cada dia menor. São Pedro não ajuda, então atrasa a chuva, você tem que, depois, na hora que a chuva vir, você tem que tocar o pau para acelerar. A gente conversa com muita gente. 2 dias é imprescindível, né? Sim, 2 dias que você muda demais. Numa cultura, você já muda demais. Muda demais. Muito bem, vamos chamar um VTzinho aqui de apenas 1 minuto dos nossos patrocinadores. A MOB, Locações e Eventos, Cicobi, Credicop e a Sementes Shancap, também nossos patrocinadores. Pode mandar aí, Eudias. Parceria de sucesso. Uma conexão que atravessa o tempo e transforma histórias em legado. Há mais de 20 anos, a MOB Locações e Eventos ergue sonhos. E mais uma vez, estaremos lá, na FENAMIL, a melhor festa da sua vida. MOB Locações e Eventos, muito mais que mobilidade, é sobre realizar o seu sonho. Muito bem, já voltamos. Em nome de MOB Locações e Eventos, Cicobi, Credicopa e Sementes Shancap. Diego, agora vamos falar de feijão, que é uma cultura tão importante para o nosso Brasil, para o mundo. E como é que foi essa, vamos dizer assim, essa tendência de ir também desenvolver essas sementes? Vocês têm várias variedades, né? São vários tipos de sementes que vocês desenvolveram aí ao longo do tempo aí do feijão, que é uma cultura tão importante e muito difundida aqui na nossa região também, em várias regiões do Brasil. Como é que foi esse trabalho para chegar até aqui? Então, meu pai, após se estabilizar com a semente de soja, ele viu a oportunidade e foi para a semente de feijão. Então, feijão é uma cultura boa, rentável, tem muita oscilação, mas quem está no mercado entende. Então, feijão não é igual soja, que baixa R$1, R$2 em saco, baixa 10, 15, 20, 50. Então, a gente fica brincando que feijão não é para amadores, mas hoje a agricultura, ninguém pode ser amador, tem que ser profissional. Então a gente está sempre ali junto com a Embrapa, a gente também tem o apoio do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que tem algumas boas variedades, muito boas variedades. O pesquisador, independente se é da Embrapa, se é do IAC, se é do IAPAR e de outras instituições, ele trata as cultivares novas como filhos, né? Então eles querem valorizar, quer fazer uma cultivar cada dia uma melhor do que a outra. Então é muito bom ver isso. A gente que está lá junto com o pessoal da Embrapa e do IAC, a gente vê isso nos olhos dos pesquisadores, que eles querem, entre aspas, resolver o problema, né? Tem um certo tipo de doença, vamos fazer um feijão que é resistente a isso. Então, é muito legal. Então, hoje a gente está indo para 9 cultivares. Esse ano tem um lançamento, que a gente é um dos exclusivos no país, da Embrapa. Vai ser lançado agora em maio na Agro Brasília. É um cultivar que só a gente aqui e mais uns, acho que 2, que tem essa exclusividade. E a gente está no projeto Elo, juntamente com a Embrapa e mais 11 sementeiros. A gente também, sabendo dessa dificuldade da Embrapa, a gente está aportando recursos para basicamente acelerar e trazer novas cultivares de feijão para o mercado, que vai sanar alguns problemas, algumas dores que o produtor tem em relação às variedades de feijão. Essa que vai ser lançada, que é o BRS FC 423, vai ser lançada na Agro Brasília, já é fruto dessa parceria. Isso, a gente também está com novas cultivares vindo aí, é um trabalho um pouquinho moroso, o projeto vai durar 10 anos, e a gente vai cada ano tentando captar uma cultivar nova, adaptada para a região, muito produtiva,
principalmente, muito produtiva e dependendo, lógico, da especificidade de cada região, a gente trazer uma cultivar mais sadia, com maior resistência a algum tipo de doença. Então a gente está lá todo ano, a gente tem 3, 4 reuniões por ano lá na Embrapa Arroz e Feijão, lá em Santo Antônio de Goiás. A gente está lá direto, trocando ideia com os produtores, com os pesquisadores. Eles mandam semente para nós, a gente testa em loco, passa o feedback para eles. Não, essa tá boa assim, essa tá boa assado, o grão é muito bom nessa, mas ela é um pouquinho mais doente, ou não, essa aqui o grão e a suscetibilidade à doença é bem baixa. Então a gente faz esse trabalho aí com eles, juntamente com eles. E essas variedades de sementes, vocês também fazem tudo aqui, produz tudo aqui? Tudo nos nossos campos. Esse ano que a gente vai fazer, a gente está aumentando a produção do feijão, então a gente vai escolher a dedo os cooperados, são amigos de dentro de casa, que é o pessoal da Fazenda Marinheiro, o Gão Queiroz, o pai dele, o Zé Reginaldo, o tio e os primos. Então a gente escolheu a dedo, que é um amigo nosso de infância, que está no agro há muito tempo. Também nosso amigão Vicente Araújo, ele vai fazer uma parceria com a gente de cooperação. O Vicente já tinha feito há um momento antes e agora está retornando. A gente está precisando de mais volume de semente, então a gente está fazendo. Exato, mas hoje você tem condição de, vamos ser mais específico, no caso do feijão, você já tem condição de atender isso em alta escala ou na demanda mais? Hoje meu volume, na minha estrutura, sem cooperar, eu faço em torno de 1 milhão e 500 quilos de semente, certo, de feijão. De feijão. É isso. Certo, e aí você tem, já que nós temos uma diversificação de solos, né, no Brasil, diversificação também de temperaturas, de volumes de chuva, e você teria, aí você aconselha esse produtor a usar aquele determinado tipo de semente? Isso, a gente está com 9 cultivares hoje, vai para 9 cultivares hoje, é justamente para isso. Entender as demandas que o cliente tem, que o produtor tem, o que ele precisa mais, qual que é a doença que tem mais ação na região, na área dele, né? Então eu tenho cultivares que são extremamente resistentes a fusário, que é um fungo de solo que na cultura de feijão é muito, muito danoso. O feijão, por ser uma cultura rápida, tudo que acomete ela, principalmente na raiz, perde produtividade. Então eu tenho 4 variedades bem resistentes no portfólio. Eu tenho uma variedade que é precoce, que são 70 dias, as outras tudo do ciclo normal. O ciclo normal do feijão, a gente fala, é de 85 a 95, 100 dias. Certo. E eu tenho essa precoce, que é o IAC 1849 polaco, 70 dias, 75 dias, vai depender só da... Isso na variedade carioca? Carioca. Meu portfólio hoje tá 100% com carioca, que é certo, o que é mais plantado aqui na nossa região, né? Então eu estou querendo avolumar a semente até para abrir mais mercado. Então hoje minha atuação é bem aqui, não falo que é regionalizada, bem o raio aqui, no raio de Patos. Um pouco para frente, para Catu, Naí, Brasília, aquele PADEF ali, a gente atua. E depois para alguma parte do Paraná, Mato Grosso, né, uma região boa. O seu volume maior de venda de semente seria na área do feijão? Não, soja é meu volume maior. O seu volume maior é soja. Soja eu faço em torno de uns 5 milhões de quilos. Certo. Arroz vai passar o feijão, porque produz um pouco mais, né? Então o feijão fica em torno ali de uns 60, 70 sacos, uma produtividade muito boa. Lógico que tem como produzir mais, mas a média ficava em torno de 60 sacos, e o arroz é em torno de 100. Então, eu vou fazer quase 2 milhões de quilos de arroz e 1 milhão e pouco de feijão. Certo. E essa variedade, porque quando a gente fala de feijão, como você falou, tem muitas doenças, né, que atacam. Isso. E é preciso cada vez mais desenvolver uma semente que ela seja
resistente a isso. E nessa parceria da Chancap com a Embrapa, está sempre buscando essa evolução. A gente fica querendo um mundo perfeito, né? A gente chega pros melhoristas lá, fala, ó, a gente quer um feijão que não escurece, que é bom de raiz, que é bom de doença foliar, produz demais, tem que produzir sem saco, então a gente quer essa cultivar, mas a gente sabe que é difícil. Mas o pessoal lá tenta. Fala, eu não dou conta de todas, mas vai doença de solo e qualidade de grão. Aí eu consegui, mas ela é um pouquinho suscetível a doenças foliares. Então, e também tem lugares que são mais suscetíveis ou não. O Paraná, o sul, abaixo do meio de São Paulo para baixo, tem muito problema com doenças foliares. Aqui na nossa região, eu acho que o que mais acomete é fungos de solo. Sul de Minas, aí já tem doença foliar e solo. Já tem os dois. Já tem os dois. Então é difícil a gente tem que ir na lavoura todo dia. Tem que ir na lavoura todo dia. Feijão é diário. Feijão é simplesmente diário. Tem que estar lá todo dia. É uma cultura que ela exige muito, né? É uma cultura muito rápida, né? Uma das poucas culturas que fica ali em torno de 90 dias, né? Você pega uma soja super precoce, vai dar 95, 98 dias. Agora você pega um feijão de até 70, tem umas cultivares que uns 60 e poucos dias. É o que eu falo para você, a questão da sazonalidade da planta, né? Isso. Porque se você pega um feijão também, você planta e você erra na hora da colheita, que vem chuva também, é outro Deus nos acuda, né? Feijão, por ser um material, como se diz, prostrado, né? Então, a colheita é um dos gargalos lá. Então, a gente está lá na Embrapa também e fala, eu preciso de um feijão ereto, que fica mais em pezinho. Então, além disso, doença, qualidade de grão, doença foliar, doença de solo, e tem que ser ereta ainda. Não é fácil não. Não é fácil não, mas a gente está lá todo dia, então a gente tenta, mas a colheita é um gargalo, sim. Mas a região aqui, nossa, já está acostumado, já tem, o pessoal tem muito know-how em colheita. Aqui na região faz a colheita em 2 etapas, né? Então seria ceifa o feijão, espera ele secar e vem com a recolhedora, com a batedeira de feijão. Sim. Mas o pessoal já está treinado com isso, então tem muitos produtores eficientes nisso, em grandes áreas, tem bastante ceifadeira e batedor de feijão, e batedeira de feijão para cometer, para acudir, né? E tem produtores que já conseguem trabalhar com a colheita direta, já com a colhedeira de soja, com algumas adaptações, já consegue fazer. Isso vai de região a região. O Mato Grosso mesmo é 100% colheitadeira, Paraná quase 100% é colheitadeira. Aqui mas vai variar muito da semente? Tem algumas cultivares que propiciam, que é melhor, sim. Certo. Tem que ser uma planta mais alta um pouquinho. Mais ereta um pouquinho, ou pelo menos a inserção de vagens é um pouquinho mais alta. Então, mas tem produtor que consegue, tanto numa cultivar que é prostrada, consegue colher bem de colheitadeira. Então, o cara vai pegando uma expertise, um know-how e vai conseguindo, sabe? Ele mesmo, o próprio produtor vai adquirindo os meios dele, né? A maioria das adaptações da colheita direta, principalmente na colheitadeira de soja, é o produtor que fez uma adaptação lá, cortou e fez na boca da colheitadeira para fazer. Aí depois alguns conseguem... alguma empresa compra a ideia e faz uma adaptação, já vem. Então o feijão, principalmente aqui na região, é tipo um erro e acerto na parte da colheita. Como diz a história, dá um jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho brasileiro. Ô Diego, eu estou vendo que você está com material e com um portfólio muito bom. Gostaria então que você falasse, pode mostrar para o Brasil inteiro o que é que você tem de melhor, o contato da Chancap também, né, para quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade, porque são muitos produtos, muitas variedades, e que talvez muita gente não conhecesse o potencial que a Chancap tem aqui em Patos de Minas. Vou começar do arroz e do feijão. Hoje
A gente está com novas cultivares, então está faltando até 2 aqui no portfólio, mas é que vão ser lançados, não podia pôr no portfólio ainda, que a Embrapa me veda isso até o lançamento, mas já tem semente disponível. Então eu vou começar pelas cultivares que a Embrapa me disponibiliza, né? Então tem o BRS FC 415, é um material muito resistente ao fusário, que é um fundo solo que atrapalha bastante o produtor aí. Em contrapartida, ela tem também uma boa qualidade de grão, de escurecimento lento, que a gente fala que aguenta prateleira. Esse aqui, o 414, é um material que é ereto, então para colheita direta é muito bom. Aqui tem o 402, é um material que a gente nós da Shancap gostamos muito, é um material que produz muito, tem uma deficiência na qualidade de grãos, mas é o melhor difusário, melhor variedade de feijão em relação ao fusário, é a mais resistente. Tem algumas áreas aí que você marcou de verde, são assim, digamos assim, o local que seria propício para esse cultivar? A gente fala as épocas de plantio. Tá. Então, das águas, das secas que falam que seria a safrinha. Isso. E depois o inverno, que é o feijão de terceira safra, que a gente fala. Que aí geralmente é a parte irrigada. Você pode ver que está aqui bem na parte. A safrinha fica mais para o sul, São Paulo, alguma coisa assim. Certo. O Pérola, que é uma das variedades mais antigas que tem no mercado, a gente começou com ela e hoje a gente ainda tem no portfólio. Material muito produtivo, o produtor que sabe produzir. A gente já teve áreas dele aqui na nossa área de Presidente Olegário aqui, acima de 65 sacos, uma produção muito boa. E o 415 é um material que a gente está apostando bastante, até voltar aqui. A gente produziu uma área nossa, 80 sacos, então muito boa. E aqui tem os materiais do IAC. Então tem o 2051, que é um material hoje que está consolidado no mercado. Ele é para mim, particularmente, é a melhor qualidade de grão que tem. Um feijão muito branco. Ele também é bem bom no fusário, na doença de solo. E é um material que tá tendo bastante procura por esse tempo de prateleira e qualidade de grão. Sim. 1850 é um material semi-prostrado, então a gente fala semi-ereto, então um material que também propicia a colheita direta. E o IAC18, aqui o polaco. E o polaco, que é o de 70 dias, que é o precoce. Muito precoce. Muito precoce, 70 dias. Então é uma ferramenta boa, quem atrasou alguma coisa nos pivôs, um exemplo, nos pivôs teve que fazer uma intervenção lá de preparo de solo, atrasou 10 dias, alguma coisa assim, igual a gente falou, um dia conta muito. Então a gente ganha 20 dias aqui em relação aos feijão do ciclo normal, né? E aqui a gente está gostando muito, que é o arroz, o BRS A502, que é a melhor qualidade de grão do mercado. E como eu falei, a gente está com um material até desatualizado por esses lançamentos. A gente tem o BRS A504, que é com a tecnologia Clearfield para resistência a alguns grupos de herbicidas, que é o que fixa. Aqui é nosso portfólio de soja. Hoje a gente diminuiu bastante da marca própria, mas a gente está ainda na convencional. Então, hoje a gente tem assim, a BRS 511, que é um material, por incrível que pareça, ele tem resistência à ferrugem asiática, ele tem a resistência à lesão RMD da ferrugem. Então, ele vai ter o inóculo, só que ele apodrece ele mata por inanição o fungo da ferrugem. Certo. Então é só a Embrapa que tem, é a única tecnologia que tem que é 100% nacional, que é tudo de cruzamento entre variedades, não é transgenia, é um material que é resistente à soja sem transgenia, a ferrugem da soja sem transgenia.
material que hoje a gente tem no portfólio. E a gente tem também a gente tem essas duas aqui, que é a BRS 546, o material mais precoce que a gente tem, vai ficar em torno de 105 dias. E a BRS 573, que também é um material muito produtivo, a gente teve uma grata surpresa esse ano, mesmo com 40 dias, ela teve uma área nossa de 50 hectares, que é uma área expressiva, com 86,3 sacos. Altíssima média. Com 40 dias sem chuva, foi uma grata surpresa. E aí, as outras cultivares de soja convencional que a gente faz, a gente está prestando serviço, né? A gente está fazendo a multiplicação para o maior grupo que é detentor de soja do mercado do país, que é a GDM, que é o grupo do Omário. Então, eles têm uma linha de soja convencional e a gente está produzindo essa também. Certo. Diego, diante de tudo isso, a gente fala do agronegócio e muitas vezes a gente vê assim, o agronegócio brasileiro parece uma vidraça, né? Tudo quanto é pedrada vem em cima dele. A gente vê que da porteira para dentro, o trabalho é bem feito, seja da agricultura, seja da pecuária, em todos os sentidos. Mas a gente vê que às vezes da porteira para fora falta um pouco de incentivo, a gente não sabe, a gente tenta entender o modelo de cada governo, o modelo de cada... do que ele entende, do que é melhor para o agronegócio. E como você enxerga isso? Essa relação agronegócio e o nosso governo? Eu penso muito que a gente não deixou de ser... a gente é país de primeiro mundo na produtividade, mas a gente é um país de terceiro mundo na comercialização. Então, hoje a gente recebe muitas regras de fora, muitas limitações dos países compradores, e sendo que nem eles fazem isso no território deles, né? Então, a União Europeia exige, tem bastante exigências e ela mesma não faz dentro de casa, os produtores dela não fazem. Mas como a gente é um país de commodity, de matéria-prima, então a gente fica sujeito a isso. Em relação ao governo, eu acho que todos do meio rural não estão satisfeitos com o governo de hoje, porque ele é contra o agro e fala isso abertamente, mas o que está mais atrapalhando, com certeza, é a diminuição da linha de crédito rural. Então, hoje o produtor está tendo que rebolar para ter algum tipo de custeio, de financiamento de máquina, essas coisas. A gente fica muito pesaroso, porque esse ano é mais uma super safra e o produtor está endividado. Muita empresa, muito produtor de RJ, aí, de recuperação judicial. A gente entende que boa parte não é de malandragem, né? Não é de nada. Não, o trabalho dele foi feito. O trabalho foi feito, ele só teve alguns percalços, climático, não colheu bem, e hoje estaria precisando de um apoio financeiro, alguma coisa assim, e não tem. Então, a gente fica muito triste com o governo não apoiar o agro, que hoje o PIB do Brasil, 25% é somente o agro. E sem contar a taxa de empregos, né? Sim. O que ele gera, né? Então, direto e indiretamente. Em vez de ser uma bandeira a ser levantada, o governo fica uma bandeira a ser derrubada, né? Né? Mas a gente, infelizmente, a população tem um governo que merece. Então, se boa parte da população escolher esse governo, é o que a gente está sofrendo hoje. E eles ficam jogando a culpa para o agricultor, que o preço do café está caro, da carne está cara, mas ninguém está ali dentro da porteira para saber como que está. Como é que produz, né? Como é que produz. Outra coisa, o café está caro porque teve 2 anos de estiagem e o produtor de café não conseguiu produzir o café. Então geada, né? Geada, falta de chuva na floração. Então o cafeicultor hoje
entre aspas, está recebendo mais, mas é porque não tem produto no mercado. Mas tem um detalhe também, ele está recebendo mais, mas porém o custo dele está muito alto. Não, também, outra coisa. Ele não está recebendo mais, porque ele não tem o produto para entregar. Exatamente. Boa parte dos amigos cafeicultores que a gente vê aí, ele está vendendo café de 800, mil e poucos reais, porque foi o que ele conseguiu fazer o contrato há muito tempo atrás. A carne é o mesmo jeito, você está aí, está todo dia no mercado da carne, você sabe que a oferta de bezerro, da reposição, está cada dia pior, porque o produtor precisou de levantar dinheiro, ele teve que matar as matrizes, teve que fazer alguma coisa para levantar dinheiro. E o governo fica jogando a culpa para a gente. É isso que a gente não entende, né? Falar, o tomate tá caro, não sei o que tá caro. Ninguém tá lá da porteira para dentro para entender qual que é a angústia, qual que é a dor que o produtor tem. E hoje, nem financiamento para ter a sobrevivência não tem mais, não tá tendo, né? Então, não. E você entrar numa taxa de juros aí de 20% ao ano, 22% ao ano, ela é totalmente inviável, né? Inviável. As margens estão cada dia menor. O pessoal fica falando que o agro tá rico. A margem está cada dia menor. Então, se você diminui sua margem com o juro que você vai pagar, daqui uns dias você está mal trocando figurinha. Então, não tem jeito. Então, a gente fica pesaroso com o governo do jeito que está, como que está. A gente não entende o porquê de ter principalmente essa polarização, porque o agro é da direita, a gente não tem que ajudar. Daqui uns dias vai faltar comida, boa parte do produtor vai ficar sem dinheiro, vai quebrar, e a roda não vai rodar, né, como se diz, né? A questão é que porque você vê os grandes produtores, a pessoa chega num ponto também que não dá conta de tocar o negócio com recurso próprio, né? É impossível. Sim, o volume de dinheiro é muito alto, né? E outra coisa, os grandes produtores, que são os vilões, né, que o governo fala aí, eles estão tirando o pé. A gente roda muito aí, eu rodo muito. Então você vê grandes produtores aí, dos maiores grupos do país, devolvendo arrendamento porque não fecha conta, deixando de aumentar a área porque não está fechando a conta. Um grande grupo aí que estava com a fazenda até ser comprada teve que perder 4 mil hectares de milho safrinha, já tirou o pé, já não ia aumentar a produção, aumentar as áreas. Então você vê que é difícil, o produtor, o pecuarista, o agricultor tá ali lutando contra todo mundo para vencer lá. Mas é o que a gente vê, você em um país que você tem uma Selic hoje de 14,25%, como é que você cerca? Então você vê os pátios lotados, você vê as revendas de tratores, de máquinas agrícolas, está lotado. Como que vai vender? Como é que você vai adquirir uma máquina de 3 milhões com juros de 20% ao ano? Isso, a gente teve relatos, não sei se é verdade, que a FEMEC, que foi a feira aqui em Uberlândia, não foi tão boa. Rio Verde, a Tecnoshow, disse que também estava bem parado. E agora a gente vai ver a AgriShow agora, mês que vem, né? Final do mês. Ver como vai rodar, cara. Porque sem incentivo financeiro para comprar, o produtor tirando o pé, aí vai começar a fábrica a diminuir, igual que a gente já viu, a Ford saiu do país, a Mercedes já saiu do país. Se não tem para quem vender, tem que fechar as fábricas, aí vai aumentar a falta de emprego, porque não tem quem vai absorver. Todo mundo do agro, eu tenho necessidade de 10, 15 pessoas agora para começar uma nova safra aqui. A gente não acha o colaborador para trabalhar, e daqui uns dias vai ficar... E vai criando esses subempregos, né? Vai virando esses subempregos. E a informalidade. Isso. O pessoal vai cair na informalidade. Outro que é interessante também a gente falar, às vezes a falta de preparo também. Se nós temos uma super safra, igual nós tivemos aí há 2 anos atrás, na verdade, né?
aí não tínhamos onde colocar, né? Isso. Ainda temos esse grande problema. Sim. Ainda, e não é uma coisa que você resolve a curto prazo, né? Não, a questão da logística do Brasil é horrível, tanto é que o custo do Brasil, que é o custo que tem da matéria-prima sair da fábrica ou da fazenda e ir até o porto, é caríssima. Eu lembro há muito tempo atrás, na época do governo Trump anterior, que teve a briga contra a China, eu lembro um analista falando, posso errar os números aqui, que o custo da soja para o chinês comprar do Brasil era Chicago mais 200 pontos de acréscimo. Isso. E os Estados Unidos era Chicago mais 15. Então era tipo assim, 200 vezes mais caro comprar do Brasil que dos Estados Unidos. É isso que a gente não fica competitivo, ainda mais competitivo no mercado, porque o custo de logística do Brasil é enorme. A gente é um país de dimensões muito grandes, os polos de produções não estão à beira-mar, com certeza, está sempre no interior. Aí não temos ferrovias, né? Não temos ferrovias. Uma das grandes opções. Isso, né? Às vezes não tem estrada para tirar a produção de dentro. Com certeza não tem estrada, ferrovias. Então, o custo do Brasil, o custo de exportação da matéria-prima, que hoje a gente fornece matéria-prima, é muito grande. Então, e não tem nenhum incentivo de governo, não tem nada sobre isso para a gente avançar essa questão. Boa parte dos investimentos que tem são de empresas de fora, multinacionais, chinesas, da soja, Cargill, ADM. Então, as empresas de fora têm que fazer uma estrutura para despachar a mercadoria. Eu vi que agora a Coamo, a maior cooperativa do país, vai fazer um porto para ela. Então, ela vai ter que desembolsar, se não me engano, 20 ou 30 bilhões para montar esse porto para ela, porque ela não tem espaço nos outros portos para exportar as matérias, a soja, milho, farelo, o que for. Então, você vê que... Ou seja, a iniciativa privada vai tomar. O empresário assim. Quer fazer as coisas, mas tem mais gente puxando para trás que empurrando para frente. Infelizmente, o que não poderia ser, porque eu acho que uma conversa que eu tive com o Eliezer, ele falou, Binho, a galinha dos ovos de ouro do Brasil é o agronegócio. Então ele deveria ser levado mais a sério. Com certeza. E é a grande verdade, né? A gente fica, como se diz, fica pagando a conta para a ineficiência dos outros setores também. Exatamente. Diego, grande prazer falar com você, grande falar do grupo Chancap. A gente sabe que vocês têm uma responsabilidade muito grande com esse Brasil. E a gente torce para que vocês continuem aí nessa pesquisa cada vez mais trazendo desenvolvimento, trazendo novas tecnologias de produção, porque isso facilita a vida do homem do campo. Ou seja, o que nós temos que fazer hoje, nós temos que produzir mais em menos áreas. E eu vejo que esse trabalho de vocês é constante. Parabéns a você, parabéns, senhor Márcio, parabéns a toda a família. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui conosco. E eu tenho certeza que nos ensinou muito, e eu tenho certeza que agora muita gente vai te ligar, vai te perguntar isso, vai te perguntar aquilo, mas a gente sabe que vocês estão preparados para isso, e a Chancap ela tem uma grande responsabilidade, não só com Patos de Minas, mas ela tem uma grande responsabilidade com o Brasil, porque está trabalhando com um produto de produção, um produto que está na mesa do produtor, aliás, está na mesa do consumidor todos os dias, na mesa de todos nós brasileiros. Então, muito obrigado a você, a toda a família Chancap, por participar conosco no nosso Paiolcast. Rubinho, eu que agradeço pelo espaço aí, por a gente mostrar uma parte do que a gente faz todo dia lá na fazenda, na UBS, dentro de casa, como a gente se diz. Eu que agradeço pelo espaço aí, precisando da gente, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. E fica o convite para a Fenamilho, né? Nós já estamos chegando aí. Vem nos visitar aí nos nossos leilões também, que é o maior leilão do Brasil. Ontem, na terça-feira, aí, com mais de 3 mil animais. E vem a Fenamilho com tudo, com muita inovação, trazendo muita tecnologia também, inclusive. Não só a grade de shows, mas também valorizando o produtor rural.
trazendo aí muita coisa boa, muito diferente. Pô, o Juninho para trabalhar, né? O Juninho tá forte, tá novo, né? Novo, tem que agarrar, né? Tem que agarrar no pé do então, leite, né? A gente vê o trabalho que o sindicato tem aí, por exemplo, na Festa do Milho, com os produtores, com o leilão, que é como se diz, um dos maiores do país aí, tá todo dia com bastante gado aí, que fomenta o comércio de Patos de região aqui, como freteiro, pessoal, trabalhador, para ajudar na parte do leilão aqui. E a gente que agradece aqui, dá um abraço pro Juninho aí, por todos do sindicato. Mais uma vez, obrigado a vocês, a toda a sua equipe aqui. Eu te agradeço. E você fica durante a FENAMIL, você fica devendo um prato para nós. Combinado. Né, Ana? Já que ele é chefe, tem que fazer uma coisa para nós. O fogão tá ali, beleza, vamos deixa com nós. Espaço, viu? Amigo, você que quer ser o nosso parceiro aqui, ó, do PaiolCast, entre em contato no 34 99862 4915. Venha ser o nosso parceiro aqui no nosso PaiolCast. E nós queremos agradecer já de coração a Mobilocações Evento, nosso parceiro, Cicobi, Credicopa, Chancap, os nossos parceiros aqui do nosso PaiolCast. Meus amigos, o nosso muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado nesse sabadão do dia 26 de abril, o nosso encontro, lembrando que a FENAMIL está chegando, então aí todas as informações estão disponíveis aí nas redes sociais da FENAMIL. Vem participar conosco, que é a maior da história, com toda certeza. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio. Grande abraço. Parceria de sucesso. Uma conexão que atravessa o tempo e transforma histórias em legado. Há mais de 20 anos, a Mobilocações e Eventos ergue sonhos. E mais uma vez, estaremos lá, na FENAMIL, a melhor festa da sua vida. Mobilocações e Eventos, muito mais que mobilidade, é sobre realizar o seu sonho.